Do meu baldinho pro seu baldinho pra quem toma café. Tem uma curiosidade sobre isso antes da gente começar a falar aqui, né? Eu não tomava café. Eu até os meus 27 anos eu nunca tomei café. Sempre fui aquela pessoa que ficava, ai, e aí, você quer um cafezinho? E eu falava, ai, não, tal. E aí eu tive um cliente que ele amava mais que tudo tomar café. E aí eu, de tanto ter que estar lá semanalmente, eu comecei a tomar por educação. E esse tomar por educação simplesmente se transformou em uma vida com café. Enfim, e hoje eu já fui da fase do expresso, agora eu sou da fase do coado, e é isso. Um cabelo um pouco louco que vos fala, mas enfim. Só para avisar, pessoal, começou a ser gravado, tá? Eu pretendo no futuro divulgar no YouTube esse workshop. Eu tô amando estar aqui com vocês. Eu já tive algumas experiências de workshops mais presenciais, era diferente. Fazer essa versão envelopada, como uma pincelada do que é o método a primeira vez, e eu sim, tô amando poder impactar mais pessoas. Então, assim, gente, se tiverem dúvidas, mandem aí no chat. A ideia desse nosso encontro é basicamente a gente não só se conhecer, mas para eu poder também apresentar esse método, porque o Essência Real promete e cumpre. Então, o grande objetivo que eu tenho com a Essência Real é fazer as pessoas de fato descobrirem a sua essência, né? Porque o método funciona para a pessoa, mas também vai acabar funcionando para empresas, para marcas, para lideranças, porque a receita do bolo é a mesma. E para dar uma contextualizada, poder dar um pouco de valor antes da gente abordar de fato a parte técnica, eu queria muito trazer para vocês um contexto, né? Porque, bom, eu sou millennium, então eu tenho 36 anos, sou nascida safra 88. Então eu costumo dizer que eu fui aquela primeira geração que tava no offline barra online e peguei muito de perto todas essas evoluções aí em termos de tecnologia e de como as coisas começaram a funcionar. Putz, acabei de ver que eu esqueci de pôr minha aliança. Marcela, me perdoe se você assistir algum desse vídeo, esqueci. Esqueci de pôr aliança. Mas enfim, sim, sou super comprometida com aliança, fiel, monogâmica e blá blá blá. Mas bom, isso não vem ao caso, né? A gente tá falando de contexto. Perdão, gente, vocês vão ter que entender que desse lado, Titia Dulce tem um pouco de uma mente muito, como diria meu marido, uma mente muito complexa, que pensa muito rápido, muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu prometo que eu tenho uma linha do tempo e vai fazer sentido tudo no final, tá bom? Voltando ao contexto, por ser millennium e por entrar no mercado de trabalho em 2009, eu comecei a trabalhar em agências de comunicação, e onde foi eu me descobri muito cedo, graças a Deus. Eu tive esse privilégio, porque é um privilégio, de encontrar a paixão ali. Eu dei bons gols na minha vida, porque não só na carreira, mas como no amor, eu dei check cedo. E viver essa experiência dentro de agência de comunicação, então para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, quando eu comecei a trabalhar, fazer movimentação financeira online, e-commerce, tudo isso era muito distante, era algo assim de outro mundo. Eu atendi Itaú durante anos e nessa época, assim, você acessar o site para fazer alguma transação era, nossa, comprar na internet. Então, é muito louco como foi muito rápido, né, essa transformação, mas ao mesmo tempo ela aconteceu de forma gradativa. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente vem, quando eu vou falar do que eu sei, tá, pessoal, que é meu background, e óbvio que tem todo um teor aí emocional, espiritual e tal com relação à essência, mas a ideia é que o objetivo é que ele seja técnico e que ele resolva um problema. Então ele tem um mecanismo, tá? Eu tô só inserindo ele dentro de um conceito da parte de comunicação, que é onde eu entendo, da onde eu vim, mas que se aplica para qualquer segmento, qualquer setor, pessoa, marca, etc. Quero dizer com isso é que a gente vive uma era que transmutou. A gente não tem mais como mudar, como voltar atrás. É aquela velha história. Você aprendeu a dirigir com o Waze, você tem a opção de não dirigir com ele, mas, cara, não dirigir com ele nunca não é mais uma opção. Então, eu entendo que tem muito disso, sabe? E essa transição, ela colocou as pessoas, as marcas, o mercado, a vida num outro nível. O que eu quero dizer com isso? Antes, quando eu entrei lá atrás na agência,
a gente tinha todo um mecanismo de comunicar que ele era muito prático, estável e objetivo. Então, você fazia um planejamento de marca, fazia XPTO, colocava em tal canal, aquilo ia para massa, reverberava, go. Com todo esse acesso à comunicação, às redes sociais, à globalização, à digitalização, o tempo real, isso mudou o jogo. Porque você não compra mais uma pessoa, um produto, algo por comprar. Hoje em dia, essa linha de comportamento que é ditada pela sociedade, pelo mercado e por aí vai, ela é diferente. Hoje a linha de raciocínio não está mais vinculada no vender para ter. Ela está muito mais conectada com o ser, com conexão, com idealismo, com valores, com propósito, com autenticidade. E sim, eu tive esse privilégio não só de descobrir os amores da minha vida, mas eu sempre tive a autenticidade como algo pertencente à minha essência, como algo que fazia parte de mim. Quando eu trago a essência na discussão, é aquilo que a gente consegue acompanhar, que sempre esteve lá desde o nascimento até a morte. Isso vale para empresas, vale para pessoas. Qual que é aquele denominador comum que sempre esteve lá? Ele não é necessariamente uma característica, tampouco uma habilidade. A essência é a essência. Então, por exemplo, para a gente poder metrificar, no caso da Dulce, a minha grande essência é a autenticidade. Ela reverbera várias outras coisas. Então, a autenticidade é a causa, o efeito acaba sendo algumas habilidades que eu tenho. Mas se eu for resumir em uma palavra, eu diria que a essência seria a autenticidade. E isso é o que tem que ser o norte para tudo. Seja na construção de um negócio, seja na construção de uma liderança, seja na construção de uma marca pessoal, não importa. E não necessariamente precisa ser autenticidade, apesar que a partir do momento que você trabalha com a sua essência, você reverbera essa autenticidade. O que quer dizer isso, né? A partir do momento que você entende qual que é o seu DNA único, o que te coloca ali único no mundão, você automaticamente se torna autêntico. Porque quando você conecta a sua marca a essa essência, uma liderança a essa essência ou um ser humano a essa essência, automaticamente você reverbera, ou seja, você responde algumas caixinhas que ficam abertas. Tudo isso para dizer o quê? Para dizer que hoje em dia não adianta mais parecer. Não é sobre aparência, é sobre essência. Não é sobre você criar uma narrativa linda, criar uma logomarca linda, criar. Ok, a criação é super importante, também é estratégia e muito mais modelo de negócio para as empresas. Mas o que eu quero dizer é que a gente está vivendo num universo cujo o que importa é o planejamento de digital, como é que vai ser o logotipo, que cor que vai ser, que tipografia vai ser, o copywriting é tal, a gente tem que desenhar uma narrativa e, cara, sim, tudo isso faz muito sentido para marcas, empresas, pessoas, não importa. Mas, gente, por quê? Por que a gente não tá falando de essência? Tudo que eu consumo de conteúdo em redes sociais, esses grandes experts, mentores, gurus, enfim, as pessoas que têm relevância, todo mundo em algum momento acaba falando de essência. Toda marca de sucesso, todo profissional de sucesso, todo líder de sucesso, em algum momento ele traz e transmuta a questão da essência. Mas por que a gente não tá falando da essência? Aí vão me perguntar, pô, Dulce, mas a essência não é o propósito? Pergunta de milhões, né? Eu achei durante muito tempo na minha vida que sim, mas a resposta é que não. O propósito, ele não é uma coisa concreta e não modular. O propósito, assim como nós negócios, pessoas, lideranças, a gente está em constante evolução. A Dulce que existia há 5 anos atrás não é a mesma Dulce de agora. É óbvio que essas construções podem ir para cima ou para baixo, aí tem livre-arbítrio de marcas e pessoas, mas o que eu quero dizer é que a gente está em constante, né, evolução e com isso os nossos propósitos também. O que não vai mudar, muito difícil muda, é a nossa base de valores, né? Ou seja, o que a gente acredita como ser, como negócio, e claramente a nossa essência. Isso sim, a gente com certeza leva no decorrer da coisa, do nascer ao morrer. Mas o propósito, a identidade, a estratégia daquele momento, tudo isso ele reverbera em prol de vários fatores.
Dentre eles, o mercado, como está funcionando, o produto, você, o seu desafio pessoal de negócio. Então, tem muitos fatores que vão compor essa segunda etapa de planejamento, de estratégia, de branding, de estratégia de marketing pessoal, assessoria de imprensa e por aí vai. Modelos de negócio, gestão estratégica, muitas coisas. Mas o que eu quero provocá-los aqui nessa tarde tão maravilhosa, e é por isso que a gente está aqui, eu fico honrada de estar com 30 pessoas online me escutando, isso é muito bacana, mas a provocação principal é uma. Eu quero saber por que a gente não está discutindo aqui valores e essência. Porque o que vai nortear todo o resto, que é volútil e não necessariamente estável, pouco tangível, é a essência e os valores. Então, no meu caso, a minha principal essência é a autenticidade, não é à toa que a essência real nasceu. Fora isso, os meus valores inegociáveis são respeito, reciprocidade, compaixão, empatia e por aí vai. Esses dois pilares da Dulce vai reverberar em todo o resto, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, seja onde for. Uma empresa que eu vá fundar, eu fundei já, a Essência Real é a minha segunda empresa, né? Eu tive uma empresa durante 8 anos que eu fui muito bem sucedida, uma agência de branding que, cara, foi meu primeiro filho. E, cara, a GoPupo era uma agência, era um negócio, tinha funcionários, ela chegou até a ser vendida. Mas tinha da Dulce ali. Tinha meus valores, tinha a minha visão de mundo, tinha a minha essência. É lógico que essa essência estava decupada dentro desse espectro negócio. Mas tinha a minha essência. Então, é impossível a gente não trazer essa essência. Eu posso trazer até explicações mais palpáveis. Por exemplo, vamos pegar grandes marcas, Coca-Cola, Itaú, sei lá, todas essas. Mas da onde que vieram essas marcas? Elas podem ter reverberado ao longo de milênios, mas alguém criou. E esse alguém que criou essa marca transmitiu essa essência ali de alguma forma. E é essa a informação que muda o game. Essa é a informação que traz a clareza de tudo. Porque a partir do momento que a gente entende de uma vez por todas quais são as nossas forças de verdade, né, aliado à essência, tudo depois disso vem numa boa. Então a gente consegue definir bem o propósito para aquele momento de vida, para aquele setor de vida, para aquele objetivo. A gente consegue compor com mais estabilidade as atividades, a gestão. Então tudo isso reverbera. É claro, pessoal, eu não vou aqui vender espaço no céu. Isso é uma coisa que vai contra tudo que eu de fato acredito e o que eu acho que precisa ser dito e que tem uma demanda muito grande no mercado. A Essência Real até nasceu justamente por me sentir uma Coca-Cola no deserto, sabe? No bom sentido da coisa, tá? De entender que é tão valioso a gente falar de essência que isso precisa ser discutido, que a gente precisa falar sobre esse tema e que, com certeza, parte de uma grande dor de mercado mora na ausência dessa informação. Porque a ausência da informação de qual é a tua essência, quais são teus valores inegociáveis, isso daí te deixa vulnerável para todo um monte de desafios que vão te complicar por você não ter essa informação. Eu digo isso por experiência de causa, né, gente? É óbvio que agora, com tudo pronto, construído, pessoas transformadas, workshops feitos, é óbvio que também tem o lado da essência real ser um bebê, nasceu há pouquíssimo tempo, com esse nome, com esse shape, com essa cara, com esse método. Mas a verdade é que há 15 anos eu faço isso. Talvez 36. Porque se a minha essência é autenticidade, a ação que eu tomo na minha vida, que me dá muito prazer, é transformar através da autenticidade. E se a autenticidade é buscar a essência, pra gente saber de onde que tá vindo essa autenticidade, o que é autêntico dentro daquele espectro, no final do dia, desde que eu comecei a trabalhar com comunicação, eu revelo essências. A essência do briefing daquele projeto que nunca chegou na minha mão para eu falar, vamos executar, eu tinha que entender por quê, quem estava do outro lado, o que ia sentir, qual era a experiência. Não à toa eu me tornei uma grande especialista em branding. Eu saí do marketing tradicional e transitei para o branding quando ninguém nem sabia o que era branding.
Então hoje eu tenho uma visão muito forte que essa minha essência sempre esteve lá e que ela foi um divisor de águas na minha vida como um todo, mas principalmente na minha vida profissional. Porque graças a essa essência, eu tive habilidades ao longo da minha carreira que me trouxeram muitos bons frutos, porque isso conseguia me diferenciar. E o que conseguia me diferenciar? O fato de eu conseguir desvendar as essências das coisas que eu estava trabalhando. Tudo que eu sempre coloquei à mão, eu entendia qual era o DNA. E aí, é aquilo, o resultado é consequência. A partir do momento que você sabe o seu DNA, o resultado é consequência. Como é que eu posso dar um exemplo prático para que isso faça sentido, né? Porque assim falando, tudo é bonito, tudo é fácil, tudo é tangível. Mas na prática eu sei que pode gerar algumas dúvidas. E eu vou abrir para pergunta já já, tá, pessoal? Vou dar um exemplo real. Vamos supor que eu, lá no meu auge dos meus 16 anos, eu sonhava que eu queria casar, ter filhos, namorar, etc e tal. Aquilo era um desejo, um objetivo meu para aquilo. Como é que eu conecto isso para minha essência, né? Esse que é o grande desafio da coisa. Eu vou dar um exemplo de vida pessoal e vou dar um exemplo de profissional, por exemplo, tá, gente? E eu tô trazendo muito eu na narrativa porque eu acho que é um lugar que eu posso falar de mim. Se eu vou abrir o microfone, se vocês quiserem fazer perguntas e pegarem percepções minhas, contem comigo, tá? É que eu acho muito complicado eu querer trazer alguém externo, não nesse momento. Depois a gente pode até pensar em trazer. Me contem se vocês querem que na aula final, por exemplo, a gente traga exemplos de pessoas reais, assim, sabe? Autênticas e que a gente dissemine um pouco das estratégias delas, ou traga um pouco mais do DNA das essências de marcas e pessoas que já estão ali estampadas na cara, tá? Mas voltando, eu queria casar, queria ter filho. Como é que isso se conectava com a minha autenticidade, né? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, para essa pessoa que tem na essência a autenticidade, eu teria que ter dentro de um relacionamento alguém que fosse livre, que me desse apoio, que quisesse crescer comigo, que não enxergasse a minha autenticidade como algo difícil ou problemático, porque a autenticidade, obviamente, me permite ser eu mesma. E no meu lugar de autenticidade, ela tem a ver com a criação, com a conversa, com o relacionamento, com conexão, com experimentar. Então, essa Dulce que tem essa essência, quando ela resolve que ela quer casar e ter filhos, a primeira coisa que vem como ação prática, quando a gente olha disso como observador e olha a essência para desenhar quais são os planos de ações, me vem logo de cara características de qual é o perfil que eu tenho que me adequar para ter sucesso conectada com a minha essência. Ou seja, a Dulce autêntica que quer casar, ela tem que ter do lado uma pessoa que vai enaltecer essa autenticidade, que vai reverberar essa autenticidade, que vai entender essa autenticidade. Só assim o casamento com alguém vai dar certo. Beleza? Alinhamos o perfil da pessoa, do público-alvo desse casamento. Show! Esse é o perfil do cara que eu quero casar. Lindo. 2. Quais são os planos de ação que eu vou ter para conhecer essa pessoa? Bom, no meu caso, a vida real foi o destino. Eu conheci meu marido de uma forma muito despretensiosa, mas caso eu tivesse com isso impactado, é desenhar planos de ações para você conhecer essa pessoa, ou no mínimo ficar em alerta para quando alguém com essas características aparecer, você ter inteligência emocional para reconhecer. Enfim, essa é uma narrativa, um exemplo prático de como que a gente poderia conectar essa essência dentro de um casamento, de alguma coisa extremamente pessoal. Isso vale para a maternidade também. Então, a minha maternidade é autêntica. Eu não estou buscando fora o que eu tenho que trazer com meu filho. Óbvio que eu tenho orientações médicas, pediatra, blá, 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 mas como eu tenho autenticidade na minha vida, a minha maternidade vai seguir essa linha da minha essência. Vocês estão entendendo? Na carreira, pra gente que está falando de negócios, uma vez que eu tenha um negócio, que eu faça parte de um negócio, eu preciso entender qual é a essência. Se a essência é a autenticidade, claramente esse negócio como posicionamento, relacionamento com esse público-alvo, tem que ter esse elemento diferentão. Ele tem que estar diferente. Alguém que tem essência de autenticidade não vai estar lá no mais do mesmo. Então, esse negócio automaticamente já vai fechar várias portas em termos de não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, não preciso fazer aquilo outro. Uma vez que eu tenho autenticidade como essência, eu tenho um direcionamento de quais são os caminhos que eu tenho que seguir. Tenho que ter uma comunicação mais autêntica. Então, se eu sou uma advogada, por exemplo, eu não vou provavelmente ter uma comunicação visual tradicional. Eu vou ter uma comunicação visual que vai reverberar a essa autenticidade cujo eu sei qual é.
A minha relação com os meus clientes vai buscar, através dessa autenticidade, reverberar um produto que está conectado com essa essência. Adaptando para um escritório de advocacia, que foi o caso, por exemplo, qual que é a minha estratégia de autenticidade no direito? Eu tenho uma forma de trazer os insights dos processos mais linear. E essa é a minha autenticidade. Então, isso tem que estar lá para comunicar com o seu público-alvo, que vai falar com você e vai ver esse diferencial. E aí a magia acontece, porque quando você descobre a tua essência, você sabe com quem você quer falar, com quem você não quer falar, você consegue ter mais priorização de tempo e, consequentemente, mais resultado. No caso da Dulce que quer casar, eu não vou com um cara que for possessivo e não te lidar bem com a minha autenticidade, aí tá descartado, não tem porquê. No caso da Dulce que tem um escritório de direito, um cliente muito tradicional, que tá esperando a forma tradicional das coisas, não faz sentido para mim. E, consequentemente, eu vou me conectar com quem faz. Essa é a magia da engrenagem, pessoal. É isso que faz a engrenagem acontecer. E é esse que é o diferencial em termos de como você consegue ter mais clareza do que você quer, para onde você quer, quais são os resultados, com quem você vai falar, e muito mais resultado, porque você consegue entender muito mais o que você deixa na mesa e o que você não deixa na mesa. Lembrando, isso aqui não é mágica, tá, gente? A gente dá uma diretriz, um guia, o tom de voz, o que vai familiarizar, como é que a gente conecta. O resto do trabalho tem outras ferramentas. Aí a gente entra no branding, no caso de um indivíduo entra em terapia. Enfim, as ferramentas vêm depois dessa descoberta. Mas essa descoberta que torna o alicerce sólido para que você reverbere essas estratégias e essas ações de forma construtiva, eficiente e ágil. Porque essa essência não vai mudar. Acho que deu para dar um contexto. Quero abrir aí um pouquinho para perguntas. Mandem aqui no chat que eu tô de olho. E aí eu vou respondendo aqui para vocês. E a gente vai tirando dúvidas, tá? Eu queria contextualizar inicialmente para a gente poder partir de um caminho bacana, né? Nossa, 22 minutos falando, gente. Vou disponibilizar parte dessa aula no YouTube, porque eu quero ter esse material didático, até dá pra galera entender como é que funciona. A Ellen mandou aqui para eu dar um exemplo. Obrigada, Ellen. Eu tô olhando para lá para ver a segunda tela, tá, pessoal? Para dar um exemplo de como seria isso na liderança. Sensacional, Ellen. Bom, bem lembrado. Na liderança, como é que a gente faria essa questão da descoberta da essência? Então, vamos supor que tem a Juliana, que trabalha nesse escritório de direito autêntico diferentão. E a Juliana, basicamente, é o financeiro. E ela tem uma equipe de 8 pessoas que precisam estar ligadas ali. Show! Como é que a gente faz isso? Qual que é o processo de workshop para lideranças, né? Para a liderança poder ter mais autenticidade, lealdade, engajamento. A gente tem que partir do princípio que quem está aqui no Essência Real é um líder que quer inspirar. Se não for, não tem sentido, porque toda a base do método é para pessoas que querem ser autênticas no final do dia e usar sua essência para reverberar e ter sucesso. Então, aquele perfil de liderança que não está a fim de inspirar e evoluir, acho que vai ter mais dificuldade com o método. Então, tirando isso, que é uma questão bastante relevante, a gente parte do princípio que o líder é um cara que quer ter resultado, que está comprometido e que ele quer perseverar a partir da liderança dele. Então, a gente tem que entender 2 pontos. Primeiro, qual que é a essência do escritório de advocacia, que a gente supôs aqui que é a autenticidade. Qual que é a essência desse líder que é o head de finanças desse escritório? Show. Então vamos pegar. O escritório de advocacia tem a autenticidade como a sua essência. A Juliana tem como sua essência o compromisso. Ou seja, é uma pessoa que é comprometida com o processo, com o resultado, por aí vai. O método primeiro vai pegar e vai trazer como a essência da Juliana no termo compromisso vai se conectar com a essência do negócio, que é a autenticidade. Trazendo um Frankenstein, como é que a gente vai fazer a Juliana ter a essência dela, que é compromisso, de forma autêntica? Show? Show. A gente faz esse primeiro estudo. Com isso em mãos, a gente tem que descer e avaliar quais são os processos da Juliana,
quem são os perfis dessa equipe, quais são as atividades compostas nessa área. E aí, a partir disso, com o organograma na mão, a gente vai conectar a essência do negócio, a essência da Juliana e como a gente vai definir uma estratégia de alinhamento com essa equipe. Porque a Juliana vai ser a Juliana, tá? É óbvio que o cargo vai ter a fulana, a ciclana, a beltrana, não tá aí restrito a Juliana, mas se a gente tem que considerar num workshop de liderança que o líder, pessoa, ele é parte integrante. Então, ele tem que ser considerado como personalidade, características, essência, porque a partir dessa pessoa, a gente inspira as outras pessoas. Ai, Dulce, mas e se amanhã eu demitir a Juliana e colocar a Cláudia? Você vai ter parte do processo para definir dessa gestão. Outra parte, você vai ter que trazer para essa equipe alguém com um perfil parecido com a Juliana. Porque se você não trouxer alguém parecido com o perfil da Juliana, você vai ter que reestruturar essa área novamente. Por isso que é importante ter a base sólida. Porque se você troca a Juliana amanhã, você vai ter que trazer alguém similar à Juliana. Porque isso está de acordo com a tua essência, com o teu modelo de negócio e com o teu planejamento de ação tática. Quando você utiliza a sua essência e seus valores como premissa e não como base, não como institucional do teu site. Isso vale para tudo. Então, quando a Juliana tá lá e ela sabe a essência do escritório de advocacia, sabe a essência dela e tem um plano tático de como fazer a operação com a equipe dela funcionar dentro disso, a gente tem outros resultados. A gente tem um líder que inspira. Tá? Lembrando que não é um processo terapêutico, não é reclamar do chefe, é método, tá, galera? É 100% método. É óbvio que tem uma parte minha de escutativa, mas é método de entender essa essência, pegar todas as informações. Durante o método, eu tenho muito apoio de inteligência artificial para poder fazer essa leitura de forma mais agressiva possível. Então, na parte de descoberta, que é para todo mundo, não importa se é indivíduo, empresa, né? Cada um vai ter a sua forma de execução, mas o método é o mesmo. Ele é o divisor de águas, porque ele vai dar a essência. A segunda etapa é onde entra essa questão da personalização. Porque com a essência descoberta, aí sim a gente vai entender no indivíduo como que a gente vai reverberar de acordo com aquele objetivo dele. Às vezes o objetivo é uma transição de carreira, às vezes é um objetivo pessoal, blá blá blá. Na liderança, como é que a gente vai reverberar essa essência dentro do objetivo daquela companhia, dentro do objetivo daquele time? E para a marca, mais ainda, como é que a gente reverbera esta essência dentro do modelo de negócio dessa marca, dentro da realidade dessa marca? É esse o gap que a galera não tá chegando. Tanto na parte de comunicação, de agências, por isso que a gente está vendo esse colapso, tanto para a parte de gestão, de consultoria de negócios. Porque a gente tem que trazer o lado holístico, que é esse lado da essência real, dos valores, e trabalhar de forma tangível, mas também lúdica isso, porque nada é inflexível, tudo é volátil, menos essa etapa. E essa etapa está sendo pouco vista pelo mercado e pelas pessoas. A gente está vendo coach ensinando milhões, e tá tudo bem, eu quero mais que as pessoas ganhem milhões, a gente está vendo consultorias roubarem grandes contas, a gente está vendo zilhões de coisas. Mas pouco a gente vê a gente ir para a raiz do problema. Da raiz. Porque quando você descobre a essência, a gente tem dois caminhos. Ou você vai ficar... Três, na verdade. Você fica muito surpreso com ela, isso nas minhas experiências anteriores. Você fica muito surpreso com essa essência. 2, você olha essa essência e fala, cara, não é possível, será que é isso? Mas aquilo ressoa porque não tem como não ser, sabe? A mesma coisa que falar, pô, Dulce, você tá com um brinco amarelo. Eu vou falar, cara, tô? Mas ele não é rosa? Por mais que, sabe? A gente sabe, a essência ressoa. E o 3, que é o melhor dos casos, que é a pessoa que já sabe a essência, já sabe o DNA e só precisa alinhar algumas coisas para estruturar e ir pro gol. Para empresas e marcas, isso é mais intangível, é mais difícil, porque é uma percepção em volta de um negócio, que envolve pessoas, processos, clientes, stakeholders, e por aí vai. Mas, no final do dia, esse método, ele é o mesmo para geral e é isso. O compromisso é, eu te entrego a tua essência, o guia prático e todo o apoio e suporte de mentoria para que a gente consiga perpetuar de forma personalizada. Então, não tem muito segredo. É meio que isso. Ellen, espero ter respondido. Cara, vou deixar mais 5 minutinhos de perguntas.
E aí a gente segue para como funciona essa primeira etapa do método. Eu tenho aqui bem desenhado para vocês verem. Então, ele é composto por algumas etapas, tá? Muitos questionários. Vamos ter algumas ferramentas como o Ikigai, quem não conhece, dá um Google. Outras ferramentas fortes de autoconhecimento, seja de negócios, lideranças ou pessoas. Então, é um processo que vai demandar, tá, pessoal? Vai demandar de vocês responderem, se entregarem, responderem com bastante assertividade. E a partir dessas leituras iniciais, a gente consegue ir juntando as peças. O histórico é importante também. E a segunda etapa da descoberta, ela vai reverberar no campo físico, né? No físico não presencial, eu quero dizer, mas vai sair do interno e a gente vai para o externo. Então, se você for uma pessoa, a gente vai entender quem é essa pessoa, como é que ela funciona, quais foram os resultados, quais não foram os resultados, onde que a essência estava presente, onde que se deixou a essência de lado, como que a gente reverbera um plano de ação para aquela pessoa naquela carreira para poder estar conectada com a essência. Dentro da marca, idem. Na marca aí é mais intenso ainda, porque precisa conhecer o negócio, precisa conhecer os números, os produtos, as pessoas, para a gente poder entender aonde essa essência tem que estar conectada em alicerces de ponto de contato, de comunicação. E isso para lideranças também, tá? Bom, deixa eu abrir aqui para mais algumas perguntinhas. E aí, a gente vai tirando as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Tá. O Alan pediu para eu dar 3 pontos principais com relação a essa descoberta, né? Essa etapa de descoberta. Eu diria que a gente tem que trabalhar nessa primeira etapa 4 grandes pontos. Primeira, conexão e valores. Como é que é a sua conexão, né? Como empresa, como líder, como pessoa. Quais seus valores? Como empresa, como líder, como pessoa. Esse é um pilar importante e a gente tem que decupar ele de uma forma bastante intensa. A segunda etapa é quais são as forças e os recursos que a gente tem ali para decupar. O que a gente tem de força, o que a gente tem de recurso, seja você uma empresa, um líder ou uma marca. Show. O terceiro pilar é como é que é essa abordagem, como é que ela conecta, como é que ela funciona, como é que ela é, qual que é a abordagem dela, se é um indivíduo, como é que ele se comporta, qual que é a percepção que as pessoas têm desse indivíduo, dessa liderança, dessa marca. Não só como é a percepção, mas como é que é a abordagem, porque uma coisa está conectada à outra. E o quarto pilar é como que funciona essa superação de desafios. O que eu quero dizer com isso? Quando você não está conectado com a sua essência, você tem muito mais formas de bater cabeça. Porque como você não sabe a base, você é aquela história, né? Quando você não sabe o que quer, você topa qualquer coisa. E topar qualquer coisa sempre é um problema. Ou seja, a Dulce Autêntica lá do começo da nossa gravação tava falando, por exemplo, que para casar teria que ser alguém que interagisse bem com a minha autenticidade. Se eu casasse com alguém que não interagisse bem com a minha autenticidade, como é que seria essa superação de desafios? Então, superar desafios como líder, empresa ou indivíduo é um pilar muito importante e que traz bastante dessas pecinhas. Então, quando a gente junta conexão, valores, forças e recursos, abordagem, percepção e superação de desafios, a gente tem o quebra-cabeça na mão. E aí, com a nossa metodologia de descoberta, a gente consegue evoluir para extrair a essência, os valores, planejamento estratégico e por aí vai. Respondi, Alan? Me fala. Mandem mais. Tô vendo aqui quanto tempo. Boa, Rebeca, ótima pergunta. A Rebeca perguntou aqui, tá bom, o que eu faço quando eu descubro a minha essência? Essa é a pergunta de milhões, né? Cara, primeiro ponto, quando você descobre a sua essência, independente se você é uma pessoa, um líder ou uma marca, a primeira coisa que vai te dar, de fato, é ressonância. Você vai ressoar com aquilo e aquilo vai te trazer bastante perspectiva, oportunidade,
Eu diria que até um certo alívio, caso você não saiba. Se você sabe, é uma confirmação. Se você sabe, não aceita, é um pouco problemático, mas tem como resolver. O importante é que vai ressoar, tá? A questão da aceitação, aí, por isso que o método é único e personalizado. Ela vai muito de acordo com aquele líder, aquela pessoa ou aquela empresa. Porque é como um médico que diagnostica um paciente, fala, olha, diagnostica, né? Fala, olha, paciente, você tá com um tumor. Se o paciente não aceitar, não tem muito o que fazer. E eu garanto que o método traz a essência. Então, a questão de você aceitar ou não é um fator importante durante o processo, mas essa não é a garantia. A garantia é ter a essência e o plano de ação. Então, o que você faz com isso, né? No final do dia, quando a gente descobre a essência, a gente mapeia juntos e você recebe quase como se fosse um guia, né? Do que fazer com aquela essência. Então, o que significa aquela essência? Quais são os valores? Como é que ela está conectada com aqueles valores? Como é que aquela essência tem que estar reverberada no âmbito profissional? Como que ela tem que estar reverberada no âmbito pessoal, caso você for uma pessoa? Se você for uma empresa, qual que é o tom de voz daquela marca? Qual que é o público-alvo que ela vai ressoar melhor? Qual é a linha de produtos que tem mais sinergia? Como é que tem que pensar no modelo de negócio? E por aí vai, né? Na contratação de profissionais. Na liderança, como é que tem que ser o processo, a gestão, as pessoas? Qual que é o tom de voz daquele líder? Aonde ele inspira? Quais são os mecanismos dentro daquela área que vão fomentar ainda mais o crescimento? Como é que a gente alinha aquela liderança com os objetivos macro do negócio? Então, esse plano de ação, ele é personalizado e ele é embasado de acordo com o que a gente vai fazer com aquela essência naquele momento. Cada um vai ter um desafio. As empresas normalmente ou é diferenciação de mercado, está sendo esmagado pelo concorrente, precisa renovar, ou se perdeu na fantasia. Como não sabe a essência, fez rebranding, contou outra história, contratou copyright, fez um monte de coisa, mas não foi entender quem ela era. E isso é um problema. E na liderança também é bem parecido. Na liderança, o líder que não entendeu sua essência ainda e teu propósito com mais clareza, e eu digo propósito de liderança, tá? Não naquele propósito volátil, ele pode mudar de empresa. Se ele não souber, ele vai levar com ele. Então, cada lugar e cada qual tem uma entrega personalizada, mas o método é o mesmo. Não sei se eu respondi, tá bom? Vamos para a última pergunta? Ah, que legal esse desabafo, Bianca. Pô, fico muito feliz. Fico feliz de verdade. Feliz porque a Rutinha, que foi minha mentorada, que te trouxe até aqui, né? Você falou que ela te indicou. Foi alguém muito especial na minha vida. E foi alguém que realmente transformou, né? Ela descobrir a essência dela foi algo. Pô, foi algo muito transformador. E é muito legal, né? Hoje eu tenho a Dual também, né, que é uma agência de branding, então eu tenho a Essência Real e a Dual, né, são negócios que se retroalimentam, mas que tem cada um seu propósito. Então, por exemplo, se é o da Essência Real, essa marca precisa comunicar, eu tenho a Dual para acompanhar essa marca, esse líder, essa pessoa. É sobre isso, sabe? É sobre a transformação. A gente consegue ter muito mais resultado quando a gente conecta com o outro, quando a gente transforma o outro. E essa é a base. A engrenagem não vai funcionar diferente. E é difícil fazer isso sem estar conectado com a sua essência. Então, muito, muito obrigada aí por esse feedback lindo. Fiquei bastante feliz e emocionada. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Bom, galera, eu vou seguir aqui então para mostrar um pouquinho dessa leitura. Eu trouxe aqui o meu próprio diagnóstico, tá? Para vocês entenderem como é que funciona esses entregáveis, para vocês entenderem, eu vou mostrar também para vocês 3 formatos, tá? Um formato de entregável para empresas, um para líderes e um pessoal. E lembrando que, cara, esse workshop está sendo, assim, uma delícia, uma experiência ainda que eu estou experimentando, porque eu gosto muito de praticar o Essência Real no corpo a corpo. Esse workshop, ele é um experimento, então não sei se vamos ter outras edições dele num futuro próximo, talvez sim, tudo vai depender de como a coisa vai reverberar, mas vamos construir isso juntos, tá bom? Muito, muito obrigada, galera, tô muito feliz. Para quem acessar essa gravação, é um deguste aí, é um gostinho do que você vai encontrar com Essência Real.
E bora conversar. Eu vou alimentar aqui o YouTube com algumas mais vídeos, mas eu quis trazer um pouquinho desse workshop porque ele mostra na prática um pouquinho do que vai ser entregue e do que você vai receber. Vem comigo. Bora descobrir sua essência real?